E olha só quem está aqui nas areias de Jericoacoara. Sim, as nossas férias continuam na gravação do mundo real para você assistir esse vídeo. Infelizmente elas já acabaram, mas temos aqui o carro mais rápido do mundo. Sim, o carro alugado mesmo, se ele for um Fiat Mobi Like 1.0 2021, como esse aqui, costuma ser o carro mais rápido do mundo. Mas brincadeiras à parte, eu confesso que eu achei legal essa experiência com o Mobizinho aqui. A gente pegou esse Mobi em São Luís, no Maranhão, e foi até primeiro Lençóis Maranhenses, depois Jericoacoara e voltando toda a vida até São Luís novamente. Então fizemos aí coisa de 1.500 quilômetros com esse Mobi, e vocês estão vendo aqui que ele está na areia com os pneus murchos. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, porque fiz algo ousado aqui que na última vez que eu havia vindo a Jericoacoara eu acho que não era possível, e a coisa mudou de lá para cá. Opa, o carro estava aberto e eu fechei. Que foi colocar um carro normal aqui nos passeios, nos trechos de areia, e o Mobizinho foi sim muito bem. Mas mais do que a questão específica, que a gente já vai falar um pouco até sobre técnicas de como guiar um carro desse na areia, eu acho que essa categoria dos subcompactos, ela é muito interessante, porque aqui no Brasil ela é um pouco renegada, digamos assim. Existe muita resistência, muito preconceito contra esses carros, e parte da resistência se justifica sim e parte não. Vamos tentar ser um pouco mais assertivo aqui. Então, este Mobi Like aqui, se você estiver em Jijoca de Jericoacoara, do localizador do site da Fiat, ele custa R$48 mil na data dessa gravação. E um carro similarmente equipado, que tá sem até o like aqui. Aliás, lembra da polêmica do Mobi, né? Ah, meu Deus, não tem tampa traseira. Eu realmente não entendo o que muda. Mas o fato é que o fato da tampa ser o vidro, eu digo, né? Mas fato é que esses subcompactos, que são muito populares na Europa e aqui no Brasil, de certa forma não decolam, apesar do Kwid ter... E o próprio Mobi esse ano, um pouco no contexto aí de crise de semicondutores, deu uma decoladinha boa nas vendas, mas eles são carros que enfrentam sim um certo preconceito. Parte dele é compreensível, justamente por coisas como vocês estão vendo aqui. O porta-malas, ele é sim bastante acanhado em relação aos hatches compactos mesmo, né, que fazem aí o grande grosso de vendas do mercado nacional. Tudo isso também falando de antes de crise dos semicondutores, né? O nosso mercado, ele é um mercado de Onix, HB20, no caso da Fiat, Argo, né, que são a categoria superior, a categoria de compactos. Por quê? Aqui no Brasil a gente precisa, digamos assim, o consumidor médio, ele quer um carro para 5 pessoas e bagagem. Um Mobi não é um carro para 5 pessoas e bagagem, né? Ele é um carro essencialmente urbano. Vocês estão vendo que eu estou atrás de mim mesmo aqui. Tem até um espaço, mas é um banco traseiro. Apesar dele ter aqui 3 cintos, né? O carro ser homologado para 5 pessoas. Se você colocar 3 adultos aqui no banco traseiro, eles vão brigar. O Up, que é outro grande representante aí, Up, Mobi e Kwid, né? São os 3 principais. Só que o Up é um projeto mais refinado, né? Não dá para negar aí um carro que é vendido com o mesmo projeto na Europa. O Mobi e o Kwid são para mercados emergentes. O Up na Europa, ele é homologado só para 4 pessoas, o banco traseiro só para 2 pessoas. Mas a questão toda é, para quem é esse tipo de carro? Porque assim, se você pegar um Argo similarmente equipado, e eu fiz até esse exercício aí comparando Up, Mobi e Kwid com o que seria o passo seguinte, né? Estamos falando aí de Argo ou Uno no caso da Fiat, Sandero no caso da Renault, e Polo atualmente, ou Gol mesmo, né, no caso na verdade o Gol no caso do Up. Você tá falando aí de um acréscimo de preço de coisa de 6 a 8 a 10 mil reais, vamos arredondar, de 5 a 10 mil reais de diferença para você ir de um subcompacto para um compacto similarmente equipado. E a questão é, vale a pena? Olha, vale, preciso dizer que vale, porque esses carros aqui, eles sofrem um pouquinho. Se ele for o seu único carro, o entre-eixos curto, ele fica meio
bobão na estrada, não vou negar. O Mobi aqui, a velocidade de conforto dele, de cruzeiro, vamos chamar assim, é de mais ou menos 110 por hora. Acima disso, principalmente em curvas, você sente a traseira um pouco bobona, um pouco passarinhando, justamente porque o entrecho é muito curto. Fora isso, vamos precisar de duas mãos aqui ou não? Não. O que você não tem muito é potência, né? A gente tem aqui o Venerando 1.0 Fire da Fiat, né? De 75 cavalos e 9,9 kg de torque. Sim, é torque de moto praticamente. Então são carros que na estrada eles ficam bastante abaixo do conforto e do próprio comportamento dinâmico de um Argo, por exemplo, no caso da Fiat, para a gente manter aqui o paralelo. A questão é, isso faz com que o Mobi não faça sentido? Isso tira do Mobi o direito de existir? É claro que não. Esses carros são muito legais para quem quer gastar pouco, né? Eles são muito econômicos porque serem leves. Eu acho que esse é o único segmento que sobrou aí que os carros têm menos de 1000 quilos. Mobi, Kwid eu tenho certeza, o Up eu não tenho certeza, mas o Mobi, esse aqui na ficha técnica, pesa 945 quilos. Então são carros muito compactos, muito legais para estacionar em grandes cidades, muito econômicos por serem leves e baratos, né? No fim das contas, se você está com um orçamento curto e o seu uso é massivamente urbano, você economizar 6, 7, 8 mil reais em relação a um Argo similarmente equipado é bastante dinheiro, sim, hoje em dia. Onde eu vejo esses carros fazendo mais sentido, acima de tudo, é como um segundo carro, né? Um segundo carro de uma família aí que tenha um carro maiorzinho, que vá melhor na estrada, mas no dia a dia urbano eles mais do que atendem. Então, vamos fazer algo diferente. Eu sentarei agora no banco do passageiro e vou trazer um convidado para falar das técnicas e dos macetes para você conseguir sim fazer todos os passeios nessa areia fofa, e vocês estão vendo aqui, ó, que é areia fofa mesmo, com um humilde Fiat Mobi alugado e não sofrer e não atolar. Então, como vocês já conhecem o Mobi Like 2021, vou fazer a parte em movimento aqui um pouco diferente. Esse aqui é o Jonathan, prazer, que não é da nova geração, apesar de já estar de saco cheio de ver essa piada, né? Ah, com certeza. Olha, mesmo. Eu confesso, Jonathan, que a última vez que eu vim a Jericoacoara faz mais de 10 anos e não existiu o que a gente está fazendo agora, que é encarar de Mobi alugado as partes de areia fofa aqui. E existe essa opção de você contratar um guia como o Jonathan, que manja muito, na verdade. Então eu queria que você falasse um pouco quais são as técnicas aqui para dirigir um carro popular nessas areias fofas que antigamente só se passava de 4x4 ou de bug. O segredo tá tanto no controle que você tem que ter com o carro e a questão dos pneus, a calibragem dos pneus. Tem que deixar o pneu baixo e não se assustar com a questão da areia. Sim. Você tem que ter bastante paciência no caso. Então você vê um areal fofo, não é botar a primeira e tacar o pé, é ir devagarzinho que ele vai embora. Eu ia te perguntar exatamente isso. O pessoal que atola, normalmente qual é o erro? Pega, vem com o pneu cheio e assim que chega na areia, bota a primeirinha aqui e taca o pé até o final. E aí pum, já era. Cava e já era. Já era. Igual aqui, ó, subidinha, areiazinha fofa, vai na manha, na calma, o carrinho vai embora. Também primeira aqui, né? Aqui é a primeira, subidinha tem que ser primeira. Mais ou menos o que de pressão nos pneus? Umas 10 libras? A gente deixa entre 13 e 15 libras no máximo. E não pode esquecer de encher de novo. Encher de novo, senão no dia de for embora, senão já era o pneu. Rasga tudo, né? Pegar asfalto já era. Agora, especificamente, a gente estava falando do Mobi, né? Ele, considerando assim que não é um 4x4, não é um bug, mas ele até se vira bem para ser um carro leve, né? Você estava falando. Justamente, é um carro leve e alto, então para esse trecho aqui é um dos melhores. Ele, o Fit Uno também. Sim. São uns carrinhos muito bons para você andar na areia sem precisar pegar um 4x4, pagar um absurdo, né? Sim. O pneu fininho até ajuda ou não? Ajuda. Ajuda estando baixo, estando cheio, meu amigo, já era.
Ele, na hora que você bate na areia com o pneu fino, com ele cheio, ele afunda. Com ele baixinho, ele vai espalhando a areia ali e vai fazendo um rastrozinho novo por cima da areia. Infelizmente a gente não tem ninguém aqui na frente para mostrar, mas quando você tá seguindo o teu carro, você vê nitidamente como a área do pneu aumenta embaixo, né? E isso ajuda. Eu vou deixar passar pra gente ver. É uma caminhonete. Ó, vamos dar uma reparadinha aqui. Esse aí nem precisa murchar tanto, né? Mas eles murcham também, Tem que murchar, porque senão não vai não. Você vê na hora que bate na areia, ele dá uma... Sim. Enlarguecida. É o que eu sempre falo aí pra você da internet automotiva brasileira. A coisa mais importante no off-road, mais do que um 4x2, 4x4, óbvio que 4x4 é super importante, mas o pneu certo, né? Se você estiver usando um pneu, só a diferença, não aqui na areia fofa, mas por exemplo num rolê de lama, você ter o pneu MT, né? O pneu Mud Terrain versus um pneu HT, né? Highway, um pneu de asfalto, já vai fazer uma diferença. Um 4x2 bem calçado vai mais longe do que um 4x4 mal calçado, digamos assim. E outra coisa, Jonathan, que você tava falando, o carro muito potente às vezes atrapalha também, né? Isso, porque às vezes você não consegue ter o controle na hora da aceleração, ele acaba cavando e ficando atolado. Sim. Então às vezes um carrozinho 1000 desse tipo aqui, ou 1.4, 1.6 no máximo, é uns carrinhos ideal. Gol 1.6, ele é muito bom também para andar na areia, que ele é alto e o motor dele ajuda por conta do peso. Sim. O resumo da ópera é que na areia fofa, galera, vale a regra universal do off-road. Menos é mais e devagar e sempre. Agora vem a parte hardcore. Chamou até uma segundinha. Aqui tem que dar uma embalada. Deixa eu tentar. Vamos ouvir um pouco de vento aí, mas dá pra ver melhor o terreno. É fofo, gurizada. Sendo bem honesto, eu não encararia não. Sabe por quê? Porque eu estaria super tenso e aí vou fazer férias pra ficar tenso, não dá, né? Não dá.